Quem puder abençoar, abençoe o profeta. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Apocalipse capítulo 3, verso 7, a epígrafe desse texto vai dizer: a sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo poucas forças, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei os das sinagogas de Satanás, os que dizem ser judeus, mas não são, mas mentem. Eis que eu farei que eles venham, o adorem, prostrando aos pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar e habitam na terra. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se assente dando glórias a Deus. Igreja do Senhor, noiva de Cristo, texto que acabamos de ler no livro do Apocalipse, um livro escrito por João, mesmo João, discípulo de Jesus. Jesus, ao vir à terra, ele vai escolher 70, divide em 2, manda de 2 em 2, então ele vai também escolher 12. E diante desses 12, ele vai ter os seus primeiros discípulos, André, Tiago e João. Também vai ter Simão, Pedro. Bem verdade que João era o mais íntimo de Jesus. Enquanto Jesus ele andava com 12, ele escolhe 3 para subir no monte, e dos 3 somente um vai declinar ou deitar a sua cabeça no peito e escutar a batida do seu coração. É o João. João ele é escritor e relator de 5 livros. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João, e o livro do Apocalipse. Quando João vai escrever o livro do Apocalipse, segundo a revelação que Deus lhe dá, ele vai estar exilado, dentro, fechado, até mesmo preso sobre a ilha de Patmos. A Bíblia vai nos dizer que por uma perseguição de Domiciano aos cristãos, por ele ser um homem que não gostava de crente, que não gostava do evangelho, que ele mesmo queria ser o rei dos reis. Ele, sabendo que existia outro rei, ele não queria que esse evangelho fosse propagado. Então, Domiciano começa a perseguição aos cristãos e pede para que prenda João. Bem verdade que ele prepara um caldeirão, um tacho de óleo, para que viesse matar, esfolado, queimado a João. Mas aquilo que se tornou óleo quente, no momento que ele entra dentro, se torna água fria. Eu vou repetir para você entender. Aquilo que era um tacho de óleo quente se torna em água fria, porque nada acontece com quem tem Cristo no coração. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados dentro da fornalha. Eles foram lançados dentro... Peraí, mas pastor, quem lançou se queimou e morreu. Quem lança Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, aquecida 7 vezes mais, se queima e morre. Porque quem tenta queimar a minha, a tua vida, quem tenta queimar o meu e o teu ministério, quem tenta queimar o meu e o teu chamado, vai sair queimado e vai morrer. Porque o livro de Crônicas vai dizer: não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não
graças maus. Capítulo 16, verso 22 de 1 Crônicas diz isso. Então eu posso entender que nada aconteceu para que ele não viesse se tornar um mártir. Domiciano exila, deixa ele preso nessa ilha. E diante disso ele vai ter revelações, ele vai ter um encontro com Deus, porque é bem verdade que nosso encontro com Deus não é no momento que a gente tem tudo do bom e do melhor. O encontro com Deus não é quando tem conta bancária recheada. O encontro com Deus não é quando o nosso celeiro está abastecido. Eu vejo Deus visitando Ezequiel no capítulo 37, falando: Ezequiel profetiza, os ossos se juntam, os soldados estão de pé, vem o Espírito e os soldados vão, mas Ezequiel fica no vale. Porque o vale na realidade não era somente do exército, o vale na realidade era também do profeta. Porque a restauração está no capítulo de número 37. Mas para que eu venha ter restauração na minha vida, vitória na minha vida, eu tenho que passar pelo capítulo 24. Porque quem não carrega a marca, não tem direito de carregar a vitória. Eu vou repetir. Quem não carrega a marca, não tem direito de carregar a vitória. A marca da dor, a marca da luta, a marca da discórdia, a marca daqueles problemas que vem machucando você. E ainda vem um e cutuca ferido e você fala: está doendo. Mas continua, porque eu estou contigo. Mas está doendo, continua que eu estou na guerra. Está doendo, continua que eu estou com você. Porque enquanto você continua, Deus ele vai te direcionando. Então eu posso entender que quando ele vai ter as suas visões, Deus vai revelar para ele, o anjo chega até ele, vai ver que diante desse livro, Deus vai revelar o profundo dos finais dos tempos. Bem verdade que é um livro escatológico. João ele sofreu perseguição. João ele sofreu na ilha de Patmos. Só que enquanto ele estava ali, ele estava escrevendo. Enquanto ele estava na prova, ele estava escrevendo. Enquanto ele estava na luta, ele estava escrevendo. Porque eu não posso olhar para a rejeição dos homens, porque a rejeição dos homens não anula o acesso a Deus. Aleluia! A anulação dos homens não anula a chamada de Deus. O homem pode até te rejeitar, mas Deus ele nunca te rejeitará. O homem pode até te menosprezar, mas Deus nunca deixará de ficar contigo, de te ajudar, de auxiliar você. Escute, o livro do Apocalipse, ou livro de Revelações, quando João vai escrever esse livro, Deus vai dar para ele, diante de 7 cartas, 7 igrejas da Ásia. Bem verdade que quando Deus revela, manda ele escrever essas cartas, o texto vai dizer que cartas essas vão chegar nessas igrejas, e cada igreja tem um anjo, que vai pegar essa carta e vai ler para com a igreja. Igrejas essas que são perseguidas, igrejas essas que são situadas bem em rotas de correio, igrejas essas que estão situadas em locais bons, bem verdade, que existe 7 cartas, 7 igrejas, aonde nós vamos entender que cada igreja tem um problema ou uma dificuldade, sim ou não? A primeira carta, a qual Deus deu para ele, foi a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja que abandonou o primeiro amor. Ela era uma igreja que tinha tudo. Ela era uma igreja que tinha amor. Só que adianta ter tudo do bom e do melhor se o amor é abandonado? Se Jesus é esquecido? Está tendo culto, mas não está sendo celebrado Jesus. Está tendo pregação, mas não está sendo celebrado Jesus. Eu vejo, eu prego, esses dias eu estava pregando uma igreja, e a celebração dos louvores não falava de Jesus, sempre falava eu ou você, eu ou você, eu ou você. Estão tratando Jesus não como o Senhor, mas como você. Estão tirando o poder de Cristo, estão tirando o louvor de Cristo para colocar o louvor do mundo. São pessoas que estão dentro da igreja, mas quer pular lá fora. São pessoas que estão dentro da igreja, mas quer ter um pé lá fora.
quer trazer as músicas seculares para dentro da igreja, dizendo que não tem problema nenhum. Ainda uso de artifício com Romanos capítulo 8, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas se esquece de ler o texto por completo, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo do Senhor. Porque a carne pede, mas o Espírito batalha. A carne quer que você vá, mas o Espírito fala, tu não vai não. A carne pede, vamos, é só um pouquinho, não tem problema. Seu pastor não está vendo, a irmã não está vendo, a dirigente não está vendo, mas o Espírito está falando, tu não vai não. Porque se você ir, você vai pecar, você vai cair. O corpo humano é queda, mas o Espírito é exaltação. O corpo humano falha, mas o Espírito está pronto para a guerra. E quando nós estamos prontos para a guerra, Deus ele nos ajuda. Mesmo Paulo, com um espinho na carne, ele vai pedir para Deus 3 vezes: Senhor, tira, não. Senhor, tira, não. Senhor, tira, não. Porque às vezes Deus diz não para nós. E tem crente que faz birra, vira a cara, não gosta, vou sair, vou dispensar, vou entregar, vou desviar. Mas todo não de Deus é um propósito na nossa vida. Não tem como eu crescer se não tiver propósito. Para todo propósito tem um processo. Qual era o processo do apóstolo Paulo? O espinho. E qual era o propósito? A salvação. Ah, você não pegou. Aí eu posso entender que ele vai dizer: Pai, tira, não. Pai, tira, não. Na 3ª vez. Por quê? Porque quando tu estás fraco, é aí que tu estás forte. E é na sua fraqueza que se tornará forte. Mesmo eu sendo fraco, não tendo nada, eu estou forte. Porque quando penso que estou forte, é aí que eu estou fraco. Então vamos entender que quando Paulo ele vai passar por isso, todos nós temos uma falha, temos um problema, temos uma dificuldade, temos uma tentação. A própria Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo número 3, em seu versículo de número 9, que todos teríamos uma tentação. 9 e 10 vai dizer: todos seremos tentados. Mas continua. Vai ter perseguição, mas continua. Vai ter luta, mas continua. Vai ter gente falando mal de ti, mas continua. Vai ter gente mandando mensagem no WhatsApp querendo saber da tua vida, continua. Vai ter gente querendo fazer panelinha com teu nome, continua. Não se importe com o que os outros estão fazendo ou querendo fazer, porque quem manda na tua vida não é o próximo, é você. Quem manda na tua vida não é o próximo, é Deus. Enquanto você obedece, Deus vai cobrindo você com a graça dele e com a unção. Enquanto tu está debaixo da mão dele, ele está dizendo: esse é meu filho amado. Aleluia. Eu sempre digo nas minhas agendas que eu gosto de ser representado não por mim mesmo, não pelas minhas redes sociais, não pela minha pregação, mas eu quero ser apresentado como Jó. Já está feita, Deus está fazendo reunião diante dos seus anjos, e naquele momento chega Satanás, e Deus vai perguntar: de onde vieste? Rodear a terra e passear por? Eu conheço muito pregador que é assim, pastores. Um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia está... Aí eu perguntei para um amigo meu que é pregador itinerante, eu falei: onde tudo está? Um dia eu estou ali, outro dia eu estou aqui, um dia eu tomo ceia na igreja do amigo meu. Aí eu falei: está de rodear a terra e passear por ela, né? Aí ele falou: você está me chamando de Satanás? Não, porque quem não tem respeito ao seu pastor, não tem direito de pregar a verdade. Quem não tem uma ordenança do pastor não tem direito de ter autoridade de pregar a palavra do Senhor. Porque se eu não respeito o meu pastor que estou vendo, como vou respeitar a Deus que eu não estou vendo? Vai doer, mas vai sarar. Aí eu posso entender que Deus ele diz isso para Satanás, e Deus fala: viste o meu servo Jó, temente, fiel, e está diante de mim. Então quem apresenta Jó não é rede social. Quem apresenta Jó não é os likes. Quem apresenta Jó não é os amigos ou companheiros. Quem apresenta Jó é Deus.
Eu não preciso ficar me apresentando, eu não preciso ficar me exaltando, porque quem faz isso ainda é Deus. Eu tiro a minha mão, e quando eu tiro a minha mão, Deus coloca a dele. Mas quando eu tento colocar a minha, ele fala, então eu vou tirar a minha, porque você já sabe caminhar sozinho. Ah, eu vou falar. Porque tem crente que sabe que não pode caminhar sozinho, sendo que o poder das pernas está na mão de Deus. O fôlego de vida é de Deus. O ar que você respira é de Deus. Então eu não posso andar com as minhas próprias pernas por mim mesmo, pensando que sou dono do meu próprio nariz, não. É tudo dele, para ele são todas as coisas. Então a primeira igreja é a igreja de Éfeso, a segunda igreja é a igreja de Esmirna, perseguida e sofredora. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, ela era compromissada com o mundo e com as falsas doutrinas. A quarta igreja é a igreja de Tiatira, onde tinha falsos ensinamentos e práticas impuras, porque tem crente que não tem problema nenhum, pecadinho, não tem não, isso daí não tem problema, não, mas está na Bíblia, e a pessoa pega um texto isolado e quer trazer para a igreja dizendo que não tem problema nenhum. Por isso que Jesus ele deixou bem claro, examinai as Escrituras. Examinais as Escrituras. Quando a gente vai no hospital, a primeira coisa que o médico vai fazer, se o caso é muito grave, ele vai pedir o quê? Um exame de sangue para saber como que seria um exame completo de sangue. Ele vai pedir uma tomografia. Em último caso, ele vai pedir uma ressonância magnética. Para quê? Examinar o que está acontecendo no corpo humano. A mesma coisa aí você, diante da palavra, nós temos que examinar. Pegar texto e contexto, porque texto sem contexto se torna heresia porque é pretexto. Então temos que entender uma coisa, não venha entender que muitos pregadores vão trazer uma mensagem explosiva, dizendo que é tudo bênção, é só vitória, só tem vitória, mas peraí, não tem prova não tem luta, não tem dificuldade. Que mundo é esse? Que vida é essa que você vai levar onde só tem vitória, onde só tem bênção? Não é a ilha de Malta, lugar de mel. Mesmo sendo um lugar de mel, ainda tem prova, ainda tem doença. O pai de Públio estava doente, mas a cidade não era a cidade conhecida como Militério, a cidade do mel? Sim, mas mesmo tendo mel, ainda vai ter prova. Aí eu vou entender uma coisa. Paulo, ele passou por um naufrágio, sim ou não? Mas depois do naufrágio, tem vitória com sabor de? Não, peraí, vamos entender uma coisa. Paulo quase morreu em um naufrágio, mas chegou numa ilha chamada Malta, quer dizer, Militério no grego, que quer dizer terra ou ilha de reprodução de mel. Então quer dizer que depois da luta, depois da prova, depois da tempestade, depois da dificuldade, eu vou ter vitória com sabor de? Entenda uma coisa, o livro de Apocalipse ele vai trazer para nós uma extensão das igrejas, e de cada igreja o que acontece. Acabei de dizer sobre a quarta, onde tem falso ensinamento, práticas impuras, que significa algo que acontece hoje em dia, que estão sendo revelados nas redes sociais, aonde muitos pastores de igrejas estão caindo, porque Deus falou e Deus está cumprindo e vai cumprir mais ainda. Eu tenho uma pregação de 2024, onde Deus me tomou em uma igreja, e Deus me usou para falar que Deus desceria muitos pastores dos altares. Passou-se um mês, caiu 5 pastores, de escalão alto. Aí eu olhei, eu falei, Jesus, veio da minha boca mesmo? Será que veio mesmo? Porque às vezes a gente fica incrédulo daquilo que sai dos nossos lábios. Só que quem usa é Deus. Quem faz é Deus. Quem realiza é Deus. Eu não prego porque eu quero, é porque o livro de João vai dizer, tudo o que foi feito por Ele. E tudo é dele. Aí eu vou entender que no livro de João também, em seu capítulo de número 10, vai nos dizer, sem mim, 15, verso 5, parte C, sem mim, nada podereis
fazer. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada a Ele. Os louvores que foram louvados é dele. As crianças que louvou também é dele. A oração que foi levantada foi para Ele. A pregação que está sendo pregada é dele. Tudo é dele, para Ele são todas as coisas. Nada é nosso, não é nós que falamos. Somente somos instrumentos, canais que falam com o povo. Eu não posso chegar e falar, quebrei tudo, como eu já vi muito pregador, amigo meu, fui lá, preguei, quebrei tudo. Eu falei, sério, então Deus não estava no culto. Então Deus não estava no culto, porque quando quebra tudo, o pastor não está dentro do local. Por quê? Salmo 23, eu estou resumindo. O Senhor é meu paz, e nada me faltar, deitar-me faz em verdejantes, guia-me mansamente. As águas tem barulho, tem quebra-quebra, tem gente caindo no chão. Eu gosto de Bíblia, irmão. Eu gosto de mensagem que fala sobre a luz da Bíblia. Não, porque Deus está fazendo um movimento. Esses dias eu fui pregar numa igreja, não vou dizer a denominação, mas eu estava pregando numa igreja, foi de 2h30 de corinho. Quando eu peguei no microfone para pregar, pastor, começou o corinho de novo. Eu falei, eu não prego mais não. Pronto, estou de raiva, estou de mal, não quero mais. Aí me deram 20 minutos. Falei, tá bom, Jesus, me usa como o Senhor quer. Aí Deus me deu o tema, o tanque de Betesda. Para aqui. É muita gente querendo movimento, mas está faltando um caráter. É muita gente querendo movimento, mas não tem mudança de caráter. Está pulando dentro, mas está errando lá fora. Está igual sarça no meio do deserto. Pega fogo e depois está caindo. Ah, eu vou falar. Porque sarça pegar fogo é normal no deserto. O anormal é ter resistência e ficar de pé. Eu posso ter fogo na minha vida? Posso, eu sou pentecostal até o tutano. Mas o que adianta ter fogo, mas está caindo lá fora? Ah, você não pegou. Eu prefiro ter resistência do que ter muito fogo na vida e depois os outros falar mal de você e de mim. Só pula, só roda, só revela, só profetiza. Hoje as igrejas, se não tiver revelação e profecia, a igreja não lota. Coloca um profeta do Pix aqui para você ver se não vai lotar até lá na rua. Aí agora você coloca um pregador de palavra, a igreja fica até meio que, eu acho que eu vou, mas tá calor, tá frio, tá chovendo, tá isso, tô com dor de barriga, tô com dor no... a minha roupa não tá bem passada, a maquiagem não tá boa, mas Deus está dizendo, enquanto você põe dificuldade, a obra eu não concretizo. Enquanto você põe dificuldade, eu não posso trabalhar, porque o culto não começa dentro da igreja, o culto começa dentro de casa. O culto não começa aqui quando você dobra o joelho, o culto começa dentro da sua casa, quando tu está tomando um banho, está trocando de roupa, está cantando um hino, já está ensaiando que você vai louvar. Erabaia séria! Enquanto você está dentro da sua casa fazendo culto, aqui é só o cumprimento, o que Deus pode fazer na tua vida. Aleluia! Escute, a quinta carta é a carta a Sardes. É uma igreja boa. É uma igreja que tem tudo do bom e do melhor. Só que quem olha parece que está viva. Mas é uma igreja que está morta. Você já viu isso acontecer? Eu vejo direto. São pessoas que pulam o modo, parece que está viva. São pessoas que têm uma vida plana, tem tudo do bom e do melhor. Parece que está viva, mas por dentro está morta. Aleluia. Ontem eu estava pregando numa igreja em Guarulhos. E diante dessa igreja, no meio da pregação, pregando, uma irmã passou mal e foi lá fora vomitar. Porque assim, quem tem vida no altar, se tiver enfermo já sai curado, macumba sai, vai embora. A gente já tem uma vida no altar para isso. Por quê? Porque o inimigo não fica onde tem unção, não fica onde tem poder, não fica onde tem palavra. Aí eu fui pregar um texto sobre o filho da viúva de Naim. Enquanto houve-se um encontro de 2 primogênitos,
Jesus, ele para o funeral. Só que ele não para porque quer. É porque ele sente íntima com o Pai. Mas a mulher pediu. E porque Jesus realizou? Porque ela está passando pela segunda vez pelo mesmo lugar. E se o menino vai embora e é enterrado, não tem quem ajude ela a ser sustentada. Ela vai ser rejeitada pelo resto da vida dela. Vão tentar tirar tudo que é dela. Mas Jesus falou, eu cheguei para parar o velório. As carpideiras não vão receber pagamento. Aquele que vai estar no cemitério, o coveiro também não vai receber pagamento. Aquele que pensa que vai ficar do lado da moça e vai bater nas costas, vai falar, tamo junto, vai dar tudo certo, vai ter que ir embora frustrado, porque Jesus chegou, o milagre acontecerá. Enquanto muita gente hoje em dia está dizendo, eu posso realizar, eu posso fazer, Jesus está fazendo. Você não tem nem poder de sair da sua casa, porque quando tu sai da tua casa, você pede, Deus me acompanha. Tem gente que pensa que é tudo, mas quando sai de casa, Deus me acompanha. Mas peraí, você não é o dono do seu próprio nariz? É, mas Deus me acompanha, né? Mas Deus vai comigo, né? Aí o que o texto vai dizer? Sardes é uma igreja que é viva, mas não parece, ela é morta. É uma igreja que tem tudo, mas está morta. Tem louvor, tem palavra. Tem corinho, mas está morta. Está faltando ressurreição dentro da casa. Está faltando levar a sua. Está faltando ressuscitação dentro da casa. Só que Jesus está indo na casa. Quando ele chega na casa, que ele vai olhar para a menina, ele fala, Talita cumi. Menina, levanta. Só que tem muita casa que não abre espaço para Jesus entrar. Então não tem como ter milagre de ressuscitação. É a igreja de Sardes. Não abre espaço para Jesus entrar. Então a morte fica lá. Congrega lá. Adora lá. Faz parte do culto. Enquanto o povo quer ficar com a morte, existem igrejas que querem ficar com a impureza, com a doutrina vã. Aí eu vou entender que a 7ª carta, a 6ª eu digo depois, a 7ª carta vai vir para uma igreja, e todos aqui vão ver que existe hoje em dia, e não somente hoje em dia, como vai ver muitos dias até a vinda de Cristo, que é a igreja de Laodiceia, é uma igreja morna, não é fria e nem, segundo os historiadores, vai dizer que havia 2 dutos, uma de água fria, uma de água quente, quando as duas se encontravam, a água se tornava morna, e quem bebesse daquela água sentia ânsia de... Aí o que o texto vai dizer? Assim porque és morno e nem frio, vomitar-te-ei da minha, porque a pessoa quando é morna, é porque ela está na igreja, mas está pondo defeito dentro da igreja. Está no erro dentro da igreja. Está fazendo coisas atrás dos bastidores. É uma pessoa que está morna. Pensa que é crente, mas não é. Pensa que é pregador, mas não é. Você olha, nossa, que cantora, mas está no erro. É uma pessoa morna. Aí Deus está dizendo, eu preferia que fosse frio ou quente, mas como és morno, vomitar-te. Aí vem a Bíblia dizendo sobre uma igreja, a 6ª igreja, a 6ª carta, a uma igreja pequena, a uma igreja nova, a uma igreja que está diante do povo, uma igreja que todo mundo vai olhar e vai falar, nossa, por que essa igreja, ela não se contamina mesmo estando ao lado das outras? Porque mesmo ela sendo pequena, ela tem poucas forças, mas continua de pé. Tem poucas forças, mas continua andando. Tem poucas forças, mas continua batalhando. Tem poucas forças, mas ainda está de pé. Quantos aqui nessa noite até mesmo pode dizer, eu estou com pouca força hoje para ir para o culto, mas ainda eu estou de pé. Poucas forças eu tive nessa semana, mas eu estou no culto porque ainda estou de pé. Aí eu vou lembrar de algo a qual no antigo tempo, no tempo dos romanos, dos filícios, do Egito, até mesmo o povo trazia e fazia, que seriam as galés,
Diante das galés existia um poço onde era levado aqueles remadores, e quando eles desciam dentro da galé para o poço, aonde eles iam remar, tinha aproximadamente de 200 a 460 tripulantes lá embaixo, escravos, fugitivos, homens que deviam à justiça e tinham que pagar remando. Eles eram amarrados com seus braços, as mãos e os pés sobre os remos, e eles tinham que remar, não podia parar, porque senão eram chicoteados, batiam neles. Além disso, eles sentiam fome e sede, e a água que era salgada ainda queimava a pele, mas eles tinham que remar. Mas está tendo problema na igreja, rema. Mas está tendo problema dentro de casa, rema. Mas está tendo problema na família, rema. Mas a dificuldade do meu filho nas drogas é difícil, rema. Mas eu não sei mais o que eu faço, não tenho força nem para ir para a igreja, rema. Porque enquanto você vai remando, Deus vai conduzindo o seu barco. Enquanto você vai remando, Deus vai conduzindo a sua vida. Aí eu fui buscar o significado de ruperetes ou ruperetas, no grego significa ministros. Porque escolhido não tem escolha. Rema. Mas irmã, está doendo, rema. Mas é dificuldade todo dia, rema. Mas o inimigo se levantou essa semana. Eu pensei que eu ia parar, mas não parou. Então rema, porque Deus está contigo. Essa é uma pequena igreja da sexta carta, por nome de Filadélfia. E Filadélfia não é somente uma igreja comum, é uma igreja que vai ter bom espaço para que o povo viesse. Só que é uma igreja que sente dificuldade de se ficar, até mesmo com forças. Mas tendo poucas forças, guardaste a palavra. Segundo John Stott, vai dizer que Filadélfia é uma das igrejas que havia terremoto, a cidade havia muitos terremotos, por causa da igreja de Sardes, da terra, da cidade de Sardes, onde existia um dos maiores vulcões na época. Essa igreja, por nome de Filadélfia, foi dado pelo reinado, aonde está os Pérgamos, aproximadamente 159 a.C., por um homem chamado Átono. Átono amava tanto seu irmão, por nome de Hermenes, que ele vai o apelidar de Filadélfia, que significa amor de irmão, amor de... Um dia que eu vim aqui, eu preguei sobre o filho pródigo, uma breve saudação, aonde eu vou entender que ele vai ter tudo dentro de casa, mas vai querer sair para fora. Ele vai ter tudo dentro de casa, mas vai querer curtir lá fora. E a bênção que Deus dá dentro de casa não desvia ninguém para fora. Não pegaram, eu vou repetir. O que ele queria era a herança, sim ou não? Mas a herança ele recebeu fora de casa ou dentro de... E herança recebido dentro, não coloca você lá fora. Dom Deus coloca aqui dentro, mas não te leva para fora. Talento Deus coloca aqui dentro, mas o talento não te leva para fora. Porque dom que Deus dá aqui dentro é para usar aqui. Talento que Deus dá aqui dentro é para usar aqui. Porque quando você tenta usar aquilo que é de dentro lá fora, enquanto você está dentro, é tempo indeterminado. Mas quando você sai lá para fora, acaba rápido. Enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha condições. Quando ele saiu da casa do pai, acabou, já pegou lá. Porque o que Deus dá dentro é para gastar dentro. O que Deus coloca aqui dentro é para fazer aqui dentro. Não tente utilizar o dom que Deus te deu lá fora. Não vai dar certo, porque vai acabar rápido. Então vamos entender que John Stott não estava errado. De uma cidade que tinha terremoto, de uma cidade pequena, de uma cidade a qual tinha tudo para crescer, mas porém era fraquinha, mas guardou a palavra. Aí vamos entender que sobre a biografia dessa cidade, quando João vai escrever, escreve ao anjo da igreja de Filadélfia, para me fechar a mensagem agora. Isto diz, quem diz? O que é santo, o que é verdadeiro,
o que tem a chave de Davi. Abre ninguém, feche ninguém. Ele, ao mesmo tempo que abre, ele também pode fechar. Mas ao mesmo tempo que a porta se fecha, ele pode abrir. Mas pastor, a faculdade está difícil, eu não vou conseguir entrar. Ele abre. O emprego está difícil, eu não vou conseguir o trabalho. Deus pode abrir. Só que eu vou dizer algo, e aprenda isso. Deus nunca vai abrir porta para te tirar da presença de Deus. Eu, como pregador itinerante, eu levo meus materiais, e eu vendi meu material numa igreja aqui em cima, na Progresso. E eu falei, hoje eu vou fazer um voto com Deus, hoje eu vou ser determinado, vou dar o dízimo aqui, das trufas que eu vender. Peguei, dizimei, e pedi para Deus uma bênção. Aí eu falei, Jesus, e essa bênção não chegava, e essa bênção não chegava. E eu falei, seja feita a vontade de Deus. Passou-se 2 semanas, eu estava empregado, das 8 da manhã às 5 da tarde, e a empresa era longe. Supermercado Bela Vista, na rua de cima. Saí de casa, era só pular, já estava dentro. Aí eu olhei e falei, Jesus, tu és bom, porque dá tempo até de estudar e pregar a palavra. Porque quando Deus faz por completo. Deus não trabalha com tronco, não. Deus não trabalha com migalha, não. Deus, ele dá por completo. Era uma calaçúria. Tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha ninguém. Eu sei, eu conheço as tuas. Eu sei quem você é dentro de casa. Eu sei quem você é nas redes sociais. Eu conheço o seu choro, suas lágrimas, no travesseiro da cama. Eu sei quando tu oras e você fala, Jesus, está difícil. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. Eu sei aonde você está. Mas eis que diante de ti, eu pus uma porta. Fechada, trancada, com senha, aberta, porque é Ele que tem a chave, e é Ele quem abre. Por que Jesus está dizendo, eis que eu coloquei uma porta aberta? Porque João 10:9 vai dizer, eu sou a porta, e quem entrar por mim, se salvará. Eu só gosto um pouquinho de Bíblia, então vamos lá. Aí vai dizer bem assim, eu já vou fechar a mensagem. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, que quem pode fechar? E tendo poucas forças, remando, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu. Porque o que adianta guardar a palavra, mas negar o nome de Jesus lá fora? O que adianta ter teologia, ter física, ter tudo, ter ciência da palavra, ter o dom da profecia, ser profeta, revelação, se não guarda a palavra e nega o nome? O que adianta eu ter todo o conhecimento, mas se depois eu estou negando o nome? Porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, que se diz ser judeus. Aqui judeus é cristão. Os que diz ser cristão, mas não, porque você olha e você pensa que é. 2 minutos eu fecho. Apóstolo Paulo está em Malta. Onde ele está? Aonde ele está? Só que quando ele está em Malta, ele vai ter que fazer a manutenção da força. Ele vai pegar graveto. Só que no meio do graveto tem uma serpente. E serpente, segundo a física, vai dizer que a serpente ela pode ter a mesma cor que um graveto. É igual graveto. Parecido. Pode se fingir até de morta. Mas é cobra. Aí eu lembro de Moisés, quando Deus fala, Moisés, o que tem na tua mão? É vara. É vara mesmo? É vara. Então lança no chão. Quando ele lança no chão, o que acontece? Se torna em uma
Aí eu vou conjecturar, o texto me deixa, e eu gosto de conjecturar, me deixa, eu gosto. Aí Moisés vai dizer, mas Senhor, que decepção, eu andava com uma cobra pensando que era, eu dormia com uma cobra pensando que era, aí Deus fala, pega pela cauda. Aí ele pensou, Deus está mandando pegar pela cauda para pisar na cabeça, mas em vez de matar, tira o veneno e convive com ele, com ela. Porque tem muito crente hoje em dia que gosta de matar crente e jogar lá fora, mas Deus está dizendo, em vez de matar e jogar lá fora, tira o veneno e convive com ele, convive com ela, corta a fofoca, corta o pecado, corta tudo, mas convive com ele e com ela. Então aqui esses judeus é igualzinho, só que dizem ser judeus, mas não são, dizem ser crentes, mas não são. Só que aí vem o texto dizendo, e mentem sim, falo que venham, mas eles virão, e fareis que ele venha e adore os seus pés, e saberão que eu te, 3 pessoas dizem, que eu te amo quem? Eu, você, nós somos amados, nós somos a pedra dele, nós somos a menina dos olhos dele, bichinho de Jacó, nós somos, e ele nos ama. Aí o texto vai dizer bem assim, como guardaste a minha palavra da paciência, eu guardarei também na hora da tentação, a que há de vir sobre todo mundo. Não é só o irmão Eduardo que vai ter tentação, eu também vou ter, mas ele vai me guardar. Não é só o pastor Charles que vai ter prova, eu também vou ter, mas ele vai me guardar. Aí o texto vai dizer mais abaixo, eu fecho a mensagem, eis que eu venho sem demora. Guarda o que? Guarda o que? Como é que eu vou guardar aquilo que eu não tenho? Como que eu posso guardar aquilo que eu não tenho? Eu só posso guardar aquilo que se eu não tiver nada em espécie, como é que eu vou guardar na minha conta bancária, sendo que eu não tenho? Por isso que Deus está dizendo, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua salvação, a tua vitória. Porque enquanto você estiver diante de Deus, guardando aquilo que é seu, e no dia de entregar